Olá, paz do Senhor Jesus, seja contigo, meu querido, minha querida. Lizardi aqui, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Eu estou nesta hora para trazer uma mensagem que requer muito mais ênfase nesse período ao qual estamos vivendo hoje, devido a não só pelos tempos finais que estamos enfrentando, que está tão na cara aí, né? As coisas tudo acontecendo, se cumprindo, que as escrituras já diziam há milênios, né, sobre essa perseguição, sobre esse estreitamento, né, dos governos, sobre esse falso profeta que está preparando a vinda do anticristo, né, esse que representa uma grande religião. E no decorrer disso, quantos nós não estamos vendo, né, meus queridos, pessoas, principalmente jovens, né, perdendo o seu tempo precioso com tanta bobagem, com tantas coisas fúteis, né? Principalmente ligado à tecnologia, né? A onda da mídia, né? Esse crescimento avassalador assim de aplicativos, de jogos. E isso tem sido um grande triunfo para esse sistema maligno, para deixar, né, as pessoas ocupadas com coisas que, infelizmente, né, não leva a lugares interessantes. É um simples prazer, uma simples alegria do momento. Mas essa mensagem que eu quero trazer para hoje, para vocês, para nós, é o que precisamos fazer todos os dias, que é o verdadeiro alimento. Alimentar-se da palavra de Deus, alimentar o nosso espírito. E convido você a abrir sua Bíblia aí, João capítulo 6. João capítulo 6, uma passagem tremenda, maravilhosa, que fala acerca de muitas coisas. Jesus, o pão da vida, né? E como pão da vida, como essa simbologia, né? Faz alusão à sua oração, né? Me dai, Senhor, o pão de cada dia, né? O alimento, que simboliza o alimento. Ou seja, esta palavra, esse alimento, precisamos todo dia para que o nosso espírito seja alimentado. Então, o João capítulo 6, o versículo 55 vai dizer: porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, nós sabemos que somos compostos por três elementos, né? Somos seres constituídos numa divisão de três partes, né? Assim, corpo, alma e espírito. A Bíblia é clara, né? Em Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela penetra, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes que corta, né? Dos dois lados, que vai até a divisão da alma e do espírito, no mais profundo do ser, do âmago do homem, que só Deus chega, só Deus conhece, só Deus contempla. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, vai dizer que o espírito, depois da morte, volta a Deus. Então, ou seja, na alma está a essência, está o ser, está o CPF da pessoa, está os sentimentos, está o intelecto, está toda a identidade do ser humano. Então, o espírito ao qual Deus fez para o ser humano, né, no princípio, como Adão e Eva, ele, logo após a queda, o primeiro pecado, né, veio o homem a se destituir-se da glória de Deus. O homem caiu, como sabemos, e houve sim uma necessidade de um sacrifício, de um preço a ser pago por isso, a qual a velha aliança, os profetas não conseguiam, mas graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos hoje esta graça, esse favor e essa nova aliança, a qual
Ele nos deu um novo espírito, como diz lá em Coríntios, né, capítulo 15, que o Senhor nos concedeu um espírito que é o novo Adão. Né? Então, quantos cristãos, mesmo depois de aceitarem o Evangelho, né, quantos não alimentam? Eu mesmo. Essa é uma palavra que começa para mim porque eu preciso melhorar muito. Essa palavra tem falado para mim, principalmente nesse ano, nesses acontecimentos. Deus tem me inquietado. É um dos motivos ao qual eu estou aqui, né, com esse canal, para não só exercer mais a palavra de Deus, né, para ser mais um incentivo de estarmos apregoando a mensagem da palavra de Deus, né, e também poder contribuir e alguns serem edificados, né, porque sendo seres humanos constituídos por três partes, temos o Espírito, a qual o Senhor nos concedeu um novo Espírito, um Espírito ressurreto. Essa palavra é para o cristão, porque aquele que não é ainda, aquele que não aceitou a seu Jesus ainda, aquele que não teve um novo nascimento ainda, não vai conseguir, não vai ter forças, não consegue ver o Evangelho para poder alimentar o Espírito. Porque quem estuda um pouco as cartas aos Romanos, né, lá no capítulo 8, vai dizer que a antiga lei, as obras levavam para a morte, porque nenhuma obra era suficiente e eficaz para se justificar diante de Deus. E a lei, ela denunciava, né, o pecado. Então, com o sacrifício de Cristo, temos essa eficácia de podermos estar com um acesso ao Pai e podemos alimentar e dar frutos para a salvação. A diferença, basicamente, é essa, que os frutos agora, com o novo Adão, podemos dar frutos para a salvação. Antes não, com a lei, né? Com a antiga lei que o Senhor Jesus cumpriu por nós, não aboliu, como alguns interpretam erradamente, né? Jesus cumpriu. Então, nesse contexto aqui, passei bem rápido para não ficar o vídeo muito longo. Jesus tinha feito alguns milagres, dos 5 pães e 2 peixinhos, andou por cima do mar, e depois ele se distanciou para outra cidade. E as pessoas perderam Jesus de vista, mas os discípulos foram atrás de Jesus e encontraram ele. Quando os discípulos o encontraram, Jesus vai dizer no capítulo, voltando um pouco, ainda no capítulo 6, no versículo 27, vai dizer, trabalhai pela comida que perece. No capítulo 6, no versículo 27, vai dizer, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, meus queridos, o barco estava ali, Jesus já estava em Cafarnaum, e quando Jesus fala isso, com certeza falou feliz, porque os discípulos, quando encontraram Jesus vai dizer isso por quê? Porque os discípulos ele têm buscado ao Senhor Jesus não necessariamente pelos milagres ou pelos sinais que Jesus fazia, mas sim pelos alimentos, pelo pão que é o próprio Jesus simbolizado, né? Que saciou eles, ou seja, saciou a sua alma, saciou o espírito, porque nos alimentamos do espírito e automaticamente sacia a nossa alma. Há uma ligação. A Bíblia diz que ele trabalha em concordância com o outro, né? O espírito, lá em Lucas, se eu não me engano, vai dizer que o espírito
ele é sujeito ao profeta, né? Então isso remete, ou seja, que nós temos um controle do nosso espírito, espírito com E minúsculo, e a nossa alma, nosso ser, né? Mas quando temos o controle do nosso espírito, ele trabalha em conjunto, né? Quando é o Espírito Santo é outra coisa. Quando ele quer falar alguma coisa conosco, ele fala e temos que falar, né? Apesar que podemos resistir, que não é algo bom, a Bíblia diz, né? Não resistir ao Espírito Santo, né? Não entristeçais, né? Paulo vai dizer. Mas na questão do espírito nosso humano com a nossa alma, eles trabalham de forma harmônica, que quando alimentamos o espírito, automaticamente nossa alma também vai receber esse refrigério. Quantos, já foi provado até cientificamente, meus irmãos, que pessoas que leem mais a Bíblia, elas tendem a não ter depressão. A Bíblia é a palavra viva de Deus, né? Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela também é refrigério. Então, quando lemos a Bíblia, ela automaticamente nos traz alívio, nos traz consolo, nos traz esperança, nos traz luz para termos uma verdadeira razão e sentido do que somos, do que fazemos e principalmente para onde vamos. Então, como ser que somos de três, corpo, alma e espírito, temos que ter esta busca de nos alimentarmos do Senhor. Logo aqui vai dizer também que alguns doutores, né, alguns fariseus se escandalizavam com essas palavras que eram duras, palavras difíceis, palavras que não era de costumeira, né? Uma pessoa simples, humilde, chegar a não só dizer que era filho de Deus, que falava como Deus, tal, e ainda por cima dizer que a minha carne é comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Isso soa realmente de uma forma impactante, né? De uma forma que, se for tirar no literal, né, a interpretação, como os judeus geralmente fazem, e um dos motivos da qual eles terem negado a primeira vinda do Messias, né, foi justamente por ter interpretado muitas passagens bíblicas de forma literal. E temos que ter essa sabedoria, mas essa sabedoria só pode vir da parte de Deus quando temos esta humildade de crer, de aceitarmos o Evangelho, de ouvir a sua palavra, porque lá em João vai dizer que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. João 8, se eu não me engano, verso 47. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, o autor de Hebreus vai dizer, nos é adquirido mais fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos, é de extrema importância alimentarmos o espírito, porque nos faz deixar forte, nos faz ficar preparados, não só para estarmos firmes, para que nos dias maus não venha sermos fracos, mas principalmente para estarmos aptos para a batalha, né? Quando vamos lá no livro de Efésios, né, vai falar também das armaduras de Deus, né, que aquelas armaduras são de extrema importância. Sem ela não temos qualificação ou preparo algum para pregar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, e principalmente se for para sair e fazer missão, né? Vai ser um obreiro reprovado, vai passar vergonha, vai receber pedradas e infelizmente a mensagem não vai ser eficaz. Então os jovens, principalmente, muitos hoje têm alimentado muito o seu o seu corpo, né? Esse corpo.
e no que alimenta o corpo, sabendo que leva, né, a morte. Porque essa carne, ela vai voltar para o pó. Essa carne, ela vai voltar para o pó. Então, quando alimentamos essa carne, eu não digo na questão da sobrevivência, né, do alimento, né, bebermos água, almoçarmos, jantarmos, comer o pão, literal falando, né, o padrão arroz e feijão, né. Fora disso, quando temos a forma secundária e a forma simbólica de falar, né, dos alimentos que o mundo oferece, as concupiscências, né, a vontade da carne, vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, né, a partir do verso 4, que quem faz amizade com o mundo faz inimizade com Deus, porque o mundo é já maligno, sabemos disso, e tudo que ele oferece é para prazer, para o próprio ego, para o prazer e a própria satisfação do homem, ou seja, do homem caído, dessa carne que vai ficar aqui, né? Esperando o dia, a ressurreição de Cristo conosco, para obtivermos a tão sonhada promessa, né, de novos corpos glorificados. Por essa carne vai ficar aqui. E não é interessante alimentarmos ela. Principalmente, como eu disse no início do vídeo, que as coisas tendem a ficar mais difíceis. Então, meus queridos, veja também onde diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 8 e 9. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Viu? Que além de a palavra ser de extrema fundamental importância para a vida do crente, diz que tanto é nessa vida como na porvir, né? O exercício da piedade, né, que é uma das principais graças que Deus nos concedeu, né, que é a compaixão, o amor, tudo está ligado, né, ao próximo, né? João 3,6 vai dizer que os que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. E para ser guiados pelo Espírito, temos que nos alimentar dela. Se não nos alimentamos dela, automaticamente vamos ficando mais fraco. Quem não se alimenta bem, fica mais fraco. E Mateus capítulo 7, versículo 17, diz que toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos. E para darmos bons frutos, é preciso que estejamos bem alimentados. Romanos 8, versículo 5 vai dizer que aqueles que estão em Cristo são guiados e inclinam-se para as coisas do Espírito. Então, primeiramente, lógico, temos que estar no Senhor, estar em Deus, para que possamos ser guiados por Ele. O versículo 56 e 59 vai dizer: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, se não é caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Amém. Veja que o que come e bebe, né, o sangue, né, é a purificação dos pecados, né? E o pão, né, o corpo de Cristo, a qual é o autor da vida, ele nos dá aqui algo no sentido presente, né? Algo que come no presente e permanece nele. Nos versículos 56, 57, 58 de João 6. E mesmo que alguns experimentaram do maná no tempo de Moisés,
alguns ficaram, né? Muitos, a maioria morreram, foram reprovados diante de Deus. Como muitos que estavam nesse contexto aqui receberam o milagre, provaram do milagre do Senhor Jesus, mas aos discípulos Jesus vai dizer: tu viesses não com interesses, não pelas bênçãos, mas pelo abençoador. Então, para que os discípulos tivessem esse interesse maior, esse verdadeiro propósito que eles tiveram, que foram saciados na sua alma, no seu espírito, pelo verdadeiro alimento da palavra, do pão de Cristo, que é o próprio Cristo, somente estando nele podemos ter essa direção e sermos guiados por ele, né? Efésios 6,13 vai dizer: portanto, tomais as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então, as armaduras de Deus, ele só vai poder ser constituído e estar pronto no tamanho ideal de cada cristão, de acordo com a sua busca. Cada um terá as suas ferramentas, né? O tamanho da sua armadura, né? Temos aquele exemplo de Davi, né? Quando ele tentou usar a armadura de Saul e não conseguiu, era pesado para ele. E ele tirou e ele usou a ferramenta que ele tinha, né? E venceu o gigante Golias. Então vemos que a medida da fé, ela é dada por Senhor Deus sem medida, porém de acordo com a busca e os dons de cada um, né? Deus dá dons diferenciados para cada um, vamos ver lá, né, no capítulo 12, né, de 1 Coríntios. Então Deus vai nos dar segundo a medida da fé de cada um. Então, lá no livro de Gálatas, né, capítulo 5, vai dizer que os frutos da carne é inimizade, porfias, né, contendas, chocarrices, bebedices, invejas, mas o dom do Espírito, mansidão, temperança, domínio próprio, bondade, longanimidade, paciência, todos esses frutos só é possível nos alimentarmos de Deus. Só é possível se estivermos se alimentando da palavra, deste pão que é Cristo em nossas vidas. Porque quando alimentamos o Espírito fica mais forte e que faz com a sua harmonia no nosso corpo, né? Que nos deixa a alma refrigerada, nos traz paz, mesmo em momentos de angústia, mesmo em momentos difíceis que possamos estar passando, mas estando nós firmes com a palavra de Deus, vamos ficar como, né, ali em Salmos, né, vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, né? Não se abala, mas permanece. Então, meus queridos, esta reflexão, que possamos estar a partir de hoje ainda mais convictos que devemos se alimentar da palavra de Deus, do pão que é o Senhor Jesus Cristo, o pão de cada dia, a palavra do Senhor de cada dia, que isso remete a todos os dias. Podemos estar buscando e nos fortificando nele, que assim não só produziremos frutos para a salvação, devido a estarmos, graças ao nosso Senhor Jesus, na nova aliança, nessa nova dispensação que nos dá esta liberdade de sermos livres e podendo nos alimentarmos do Espírito, trazendo frutos para a salvação, que confirma o cristão, né? Ele, além de nos dar vida, vai confirmar as boas obras. Ele confirma, né, se de fato o cristão é verdadeiramente cristão. Então, meus queridos, para encerrar, Efésios 6, no capítulo 6, versos 18 e 19, né?
orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando, nisso com toda perseverança e súplicas, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando, nisto com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Viu que Paulo falando aqui, né, que orando em todo tempo, vigiando e perseverando. Pelo menos 3 coisas devemos estar, né? Fazendo essas 3 coisas, vamos estar alimentando também, né, da palavra de Deus, alimentando o nosso espírito, o novo Adão, ao qual é necessário, porque de graça só a salvação, de graça só o Senhor nos concedeu esse favor imerecido. Porém, se não nos alimentarmos devidamente da sua palavra, vamos ser fracos, vamos ser cristãos doentes, vamos provavelmente cair e, dependendo do tal, né, será confirmada a sua vida, será de fato cristão ou não, nos tempos finais, nesse período que vivemos da apostasia, né, que sabemos que a palavra de Deus diz que muitos se apostatarão da fé, né, abandonarão o Evangelho, né, entregará a Jesus Cristo novamente na cruz. Então, o versículo 19, né, diz que Paulo vai dizer que para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra da confiança e que seja notório o ministério do Evangelho. Veja só que, Paulo se preocupa, né? Ele vai dizer que para que possa ser notório a ministração do Evangelho. Então, se não somos bem alimentados da palavra de Deus, se não somos bem praticantes, se não oramos, vigiamos e não perseveramos, não será notório a pregação do Evangelho. Não será notório a vida cristã desse homem, dessa mulher, de todos nós que professamos a fé cristã e não temos esta prática de nos alimentarmos, principalmente para guardarmos a nossa vida, né? Que quando nos alimentamos da palavra de Deus, passamos a ser semelhantes aos discípulos, que eles tinham sede do Senhor, não pelas bênçãos, como muitos buscam ser hoje. Quando vemos igrejas lotadas, algumas por aí, isso não ilude não, meus queridos. Algumas igrejas lotadas por aí que pregam prosperidade, vida boa na terra, chave de casa, novos empregos, ser empresário, ser rico, tudo isso, coisas que podem até ser boas, sim, mas que não é o foco, que não é o que Jesus pregava, que não é o que é mais interessante. E muitos pregam isso, lógico. Quantos não têm a verdade bíblica e quantos não têm um verdadeiro ainda encontro com Cristo, não vai compreender, porque João 3 vai ter aquela conversa de Jesus com o doutor Nicodemos, né? E ele disse que para que possa ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, quando partimos dessa primícia que liga, né, como muitos temas, aliás, todos os temas bíblicos, você compreende melhor quando faz ligações, né? Então, muitos que ainda não têm o novo nascimento, o novo Adão, não pode ver o reino dos céus, não pode cumprir a palavra, não pode entender, não pode ter as revelações, porque a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então, quando só temos a Deus, é que podemos sim buscá-lo, entendê-lo, compreender até certo ponto, né? Somos limitados aqui nessa terra ainda,
toda a plenitude da revelação do Senhor, teremos só, né, no novo céu e nova terra, quando estivermos com Ele, né, depois dessa vida. Então, irmãos, alimente-se dessa palavra. Eu estou tentando me alimentar a cada dia, porque eu estou como o profeta Abacuque, alarmado, porque sei de que muitas coisas virão. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e que você possa se inscrever no canal se não é inscrito ainda, deixar o like para ajudar o canal ser mais expandido para muitos poderem aprender um pouco mais com essa forma simples, uma conversa da parte de Deus para com você. Forte abraço, shalom, até o próximo vídeo.